O amor que salva é o tema da lição de número 2 da classe Adolescentes. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Meu nome é Ivan César, sou diácono da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de São Bernardo do Campo, congrego aqui na regional de Uberaba. Estamos estudando então a revista que tem como título O Amor na Vida Cristã. É o quarto trimestre de 2025, o ciclo 8º. Então, como já dissemos, a lição é de número 2 e o tema é O Amor que Salva. A leitura bíblica está em 1 João 4, 7 ao 19, essa leitura deverá ser feita, realizada em sala de aula. A mensagem: porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. João 3,16. O professor sempre tem em sua revista objetivos. Objetivos por quê? Porque assim ele não perde o foco em sala de aula. O primeiro objetivo é apontar o amor como um atributo que revela o caráter de Deus. Destacar que o amor ao próximo é uma resposta ao amor de Deus por nós e ressaltar que o amor é demonstrado por ações. Meus amados irmãos, então vamos aqui já para a introdução, mas desde já peço que deixe seu like, me ajuda a chegar nos 1000 inscritos aí, se inscreve no canal e vamos lá, vamos aprender um pouco mais desta palavra maravilhosa que mudou a minha vida e com certeza mudou a sua vida e mudará a de muitas através da sua, dos seus alunos, de todos nós. Vamos descobrir quantas vezes ouvimos falar de amar. De amor, né? De amor. Quantas vezes já ouvimos falar do amor? Várias e várias vezes, o tempo inteiro nós estamos ouvindo falar do amor. Mas o importante é que este amor seja verdadeiro, porque hoje já está banalizado falar em amor. Está banal na sociedade, né? O que é amor para a sociedade hoje? Tem muitas formas aí que eles retratam o amor, inclusive formas que não agradam a Deus. Mas o que significa então amar? Amar é um sentimento, um gesto? Nós precisamos ir além do senso comum se quisermos entender o que é amor. Por isso, então, para irmos além, profundidade, se refere então a quê? A Bíblia Sagrada. Vamos entrar nos textos bíblicos, na Escritura, e entender o que é amor. A leitura bíblica em classe, o texto da leitura é bem claro na questão do amor, mas nós precisamos aqui destrinchar o texto, né, para entendermos de uma melhor forma possível e explicarmos para os nossos alunos. Hora de aprender. O tema dessa lição nos traz uma reflexão, tanto no sentido teológico, à luz das Escrituras, né, o que é amor, segundo o nosso Deus, e quanto à prática em nossa vida cristã, aquilo que nós, o nosso dia a dia, o que vivemos aqui. Então é importantíssimo entendermos isso para aplicação, entendendo qual é a vontade de Deus e aplicando na nossa vida cotidiana. Tópico 1, Deus é amor. A palavra de Deus nos revela que amor é uma realidade que faz parte do caráter de Deus. Deus, ele é amor. Ele colocou o amor em nós. Ele demonstrou o seu imenso amor por nós. E ele também é amor. Que incrível, né? A Bíblia fala que amor é um dos atributos, ou é o atributo principal, né, do nosso Deus. O subtópico 1, subtópico 1. O que significa atributo? É uma característica. Ou seja, é uma característica do nosso Deus. A Bíblia nos conta que não somente um dos atributos de Deus é o amor, mas também que Deus é amor, né? Que fato incrível é o nosso Deus e como isso é possível. A Bíblia relata que só existe um Deus e que ele é único. Citando a passagem de Deuteronômio, Jesus respondeu: escute, povo de Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O nosso Deus, ele é único, mas mesmo sendo único, ele se revela para nós através de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E nós podemos ver a retratação do amor de Deus com o Pai, com o Filho, né? O Pai dando o seu Filho amado por nós, nos criando também, e várias outras demonstrações, mas esta é marcante, né? Ele deu o seu Filho por nós. O Filho morrendo na cruz por nós, mesmo não precisando realizar este feito, ele morreu na cruz por nós, pecadores, quando nós não merecíamos. E o Espírito Santo demonstra o seu amor, cuidando de nós, nos consolando, auxiliando a cada um de nós, a cada um dos nossos alunos na caminhada cristã. Então a Trindade é também uma forma, né, que Deus revela o seu amor, é a forma que Deus mostra o seu amor na plenitude. 1.2. O Pai revela o seu amor. Deus demonstrou o seu amor ao enviar seu Filho Jesus como homem para morrer pela humanidade. Jesus, por sua vez, demonstrou o seu amor quando se ofereceu como sacrifício na cruz. E já a ação do Espírito Santo no crente produz o amor que se apresenta no caráter de cada um. Então,
Deus demonstrou enviando seu Filho, Jesus demonstrou morrendo na cruz e oferecendo salvação a toda a humanidade, e o Espírito Santo ele está em nós, nos auxiliando, nos consolando, nos direcionando a tomarmos as decisões corretas, tudo isso por amor do nosso Deus, porque nós erramos ali, né? Quando caímos, quando Adão e Eva caem, então o pecado entra no mundo. Deus não tinha obrigação de nos auxiliar a chegarmos, a retornarmos, a restaurarmos a nossa relação com Ele. Não era uma obrigação do nosso Deus, de forma alguma. Nós poderíamos estar muito bem aí a ver navios na vida, né? A ficar perdido, à deriva, mas Deus, com o seu amor, mais uma vez, Ele envia o seu Filho, e também quando o seu Filho ascende aos céus, ali passado 40 dias, né, Jesus, ele ressurgir, então o Espírito Santo passa a estar entre nós para nos mostrar que forma devemos lidar em cada situação da nossa vida. Tudo isso para quê? Para que nenhum dos seus se perca, para que nenhum dos nossos alunos se perca. Portanto, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, recebemos este amor abundante. O amor de Deus é incrível. O amor de Deus é o amor ágape, né? Que é o amor que foi dado, concedido a nós quando nós não merecíamos, quando Deus nos dá sem esperar nada em troca. Este é o amor do nosso Deus, e este amor Ele quer que nós realizemos também na vida de todos. Então, quando nós aceitamos a Cristo, há uma dispensação de amor, há algo maravilhoso, um preenchimento, há abundante amor sobre a nossa vida. E desta forma, nós podemos amar melhor as pessoas que estão ao nosso redor, considerar, ser paciente, ser longânimo, ser benevolente, né? Ou seja, ser benevolente é muitas das vezes perdoar mesmo, aceitar que a pessoa fez o mal para nós e não devolver com o mal, ser bondoso, agir com alegria em todas as circunstâncias, mesmo difíceis. Somente o amor de Deus pode fazer isso nas nossas vidas. É um fato incrível, é algo que nós não conseguimos muitas das vezes. A verdade é que nós conseguimos explicar para o ímpio, mas eles que não conseguem entender. O amor ágape. Existe o amor eros, que é entre relações entre pessoas, o amor, esse amor romântico, mas também existe o amor fraternal, da amizade, dos parentes, dos amigos, mas todos esses podem acabar, e a verdade é que todos eles são conhecidos dos ímpios e dos cristãos, mas o amor ágape só está na vida daquele que serve ao Senhor. Esse amor é aquele que confunde o inimigo, confunde as pessoas que estão cegas pelo inimigo. 2, é o tópico 2, o amor humano. Amar o próximo é uma resposta ao amor que recebemos de Deus. É o que eu acabei de falar, o amor de Deus é a fonte, é o amor central. É o amor do nosso Deus, o amor ágape, aquele que que supera qualquer sentimento que possa existir. O amor de Deus é o maior de todos os sentimentos e Ele derrama esse amor em nós. E desta forma nós podemos agir, por exemplo, com amor fraternal entre os irmãos. Assim como Paulo tinha um amor fraternal por Epafrodito, quando nós lemos, né, que ele considerava muito este homem de Deus, onde Paulo considerava outros irmãos também, onde Pedro demonstrou um grande amor por Jesus, muito embora ele viesse a negar Jesus em um determinado momento. Isso também comprova que o amor fraternal ele pode acabar, né, diferentemente do amor do nosso Deus, que é o amor ágape. E esse amor ágape que Ele nos amando, mesmo quando nós não merecíamos, nós também fazemos isso pela vida das pessoas que estão ao nosso redor. Muitas vezes as pessoas vão maltratar-nos, maltratarão os nossos adolescentes, nossos alunos, mas o amor de Deus, agora derramado sobre a vida deles, eles poderão agir de uma maneira diferente do que o mundo age, do que o ímpio age. Ele pode deixar para lá este problema e amar como Deus amou, e mesmo assim fazer o bem. Ou seja, orar pelos seus inimigos, como é o exemplo que nós temos na Bíblia Sagrada. Orar pelos nossos inimigos. Somente quem tem o amor ágape é capaz de realizar este amor. Romanos 5,5 diz que o amor de Cristo é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Abundante amor existe na nossa vida, na vida de todos os nossos alunos, de todos aqueles que observam fielmente a palavra de Deus. Subtópico 2.1. Devemos estar em Deus. O apóstolo João usa com frequência a expressão estar em Deus, que significa estar
em obediência à sua palavra, estar atento, obedecer à palavra de Deus, obedecer, fazer aquilo que é segundo a vontade do Senhor. Deus propôs o melhor para as nossas vidas, Ele não nos obriga, Ele nos dá o livre arbítrio, a escolha é nossa, mas Ele propôs o caminho de salvação, e se nós estivermos no caminho de salvação, os nossos alunos serão grandemente abençoados por Deus, e para que eles entendam qual é a vontade de Deus, eles precisam estudar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a revelação segura do nosso Deus. Nela nós podemos nos amparar. Nós entendemos perfeitamente qual é a boa, perfeita e agradável vontade do nosso Deus. Se estudarmos a Bíblia e seguirmos fielmente os seus ensinamentos, nossa obediência revelará que o nosso amor por Deus é verdadeiro. Para amarmos verdadeiramente, precisamos observar as Escrituras. E observando as Escrituras, todos nós, os nossos alunos, todos nós veremos que, amando a Deus acima de todas as coisas, nós amaremos o próximo como nós amamos a nós mesmos. E podemos assim ter atitudes verdadeiras. Atitudes, porque somente palavras não é o suficiente. Precisamos também agir. Falar do amor é muito fácil. Falar do amor é fácil. O negócio difícil é amar verdadeiramente, agir com amor em situações que muitas das vezes a nossa carne vai querer dar outra resposta. 2.2, amor é atitude. Ao amarmos, o próprio Deus é revelado pelo nosso comportamento. Nós nos afastamos do mundo, não praticamos obras más. Isso é possível graças à ação do Espírito Santo em nós. Ao amarmos, o próprio Deus é revelado em nós. As pessoas podem verdadeiramente ver que este é um servo do Senhor. Enquanto muitas pessoas dão respostas negativas a afrontas que passam por suas vidas, muitas das vezes indo a vias de fato, brigas, confusões, e muitas das vezes tirando até a própria vida, tirando a vida de outras pessoas por causa de uma afronta que teve ali, esses demonstram que são filhos do diabo. Mas aquele que age com sabedoria, em um desses momentos, dando a resposta branda, para que se desvie então a ira, o furor, a fúria, que não tome conta, para que não tenha ali uma situação pior, para que não piore a situação. Aí as pessoas veem que verdadeiramente há Cristo, que Deus está na vida dos nossos alunos, que Deus é na nossa vida. É neste momento que nós confundimos, as pessoas ficam confusas, mas aconteceu isso com fulano e fulano reagiu desta forma, ele deixou passar. Nós somos crentes, não é que nós deixamos passar, nós colocamos aos pés do Senhor, para que o Senhor trate a situação e assim o Senhor dará a melhor solução. Vamos então para o tópico 3, o amor presente em nosso dia a dia. O amor de Deus é demonstrado não apenas por palavras, mas através do nosso comportamento. 3.1, Deus nos conhece, independentemente de como somos. Na nossa rotina devocional ou quando oramos e nos consagramos, devemos nos apresentar a Deus com sinceridade. Devemos nos apresentar ao Senhor com o coração aberto, um coração verdadeiro, lembrando que Ele é todo-poderoso, que Ele tem o domínio de todas as coisas, e sendo grato ao Senhor por Ele ter nos criado. É uma maravilha poder existir, poder viver, poder estar aqui nesta terra. Sabemos que as lutas são grandes, mas sabemos também que há uma esperança para nós, um lugar maravilhoso separado para cada um de nós. E isso é maravilhoso, será maravilhoso desfrutar deste momento, porque o Senhor nos criou. Então, todas as vezes que nos prostrarmos na presença de Deus, devemos prostrar-nos com gratidão por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, por todos os livramentos, pela proteção que Ele tem nos dado, por a porta de emprego que o Senhor abriu para os professores, ou para a escola que tem, para os nossos alunos, para o alimento que tem no seu lar, pela vestimenta que eles têm. Por tudo eles devem ser gratos ao Senhor, demonstrando sinceridade, um amor verdadeiro ao nosso Deus. Deus é todo-poderoso, conhece o seu coração, mas espero que você tenha consciência das suas falhas e reconheça que depende dele em tudo. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Esta é uma forma de mostrarmos que amamos o nosso Deus. Que falando, papai, o Senhor é o meu papai, o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor cuida de mim, eu sou totalmente dependente de Ti, porque eu reconheço que o Senhor é o meu Pai. Se não for o Senhor na minha vida, o que seria de mim? Eu estaria perdido. Então nós devemos amar o Senhor e desta forma nós desfrutaremos desse amor divino, deixando o Espírito Santo fluir na nossa vida e crescendo espiritualmente. Quanto mais nos aproximarmos, quanto mais os nossos alunos se aproximarem de estar
com o Senhor, de viverem uma vida de santidade, mas eles serão abençoados. Isso é necessário, entender a vontade de Deus, amar a Deus, para que este amor seja derramado em nós e este amor possa refletir nas nossas ações. O apóstolo Tiago, ele fala exatamente sobre essa questão de demonstrar amor, que é necessário demonstrar amor, mas não somente por palavras, mas através das atitudes, por obras. A fé sem obras, ela é vã, né? A fé sem obras de nada se aproveita. É preciso que nós confiamos no Senhor, amarmos a Deus, dizemos que amamos o próximo, mas também agimos com atitudes verdadeiras, né? Com ações, demonstrando isso. 3.2, a fonte do nosso amor é divina. A iniciativa de amar não é humana, ela provém de Deus. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Ele é a fonte do amor, Ele é a fonte da vida. Ele sabe o que é melhor para os nossos alunos. Ele sabe o que é melhor para o professor, para o superintendente, para quem estiver assistindo essa aula. Entenda que Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Quando Deus nos corrige ou quando nos chama a atenção, nos exorta, é justamente porque Ele nos ama. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, Deus tratando por muitas vezes com o povo de Israel, trazendo castigo sobre eles, não era porque Deus estava sendo mau, sendo um punidor. Não, Deus estava fazendo com que aquele povo enxergasse que eles estavam andando por caminhos tortuosos que os levaria à perdição eterna. Então Deus, por muitas vezes, permitiu que as provas, que Israel fosse tomado por seus inimigos, que acontecessem coisas terríveis com aquele povo, justamente para que eles enxergassem que Deus estava olhando para eles e que Deus queria o melhor para a vida deles. E que somente um Deus é o Deus verdadeiro. Esta era a mensagem que Deus passava para o povo quando Deus chamava a atenção. Então Ele é a fonte de amor, nós devemos entender isso. A fonte de amor provém dele, mas nós também temos que entender que a fonte da justiça também é o nosso Deus. Ele trata conosco por amor. Nós falamos sempre, né, estamos falando do amor de Deus, mas nós devemos lembrar que Ele também age com justiça para nos abençoar. A sua justiça também é para nos abençoar, é também a forma que Deus demonstra amor, porque Deus é sinônimo de amor, Ele é o próprio amor. Como Cristo morreu por nós, devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Olha só, isso aqui é realmente uma chamada que é uma chamada de atenção, mas é uma chamada também que nos lembra que nós temos deveres com os nossos irmãos. Temos deveres, devemos agir como verdadeiros cristãos, auxiliando na caminhada os nossos irmãos, congregando, estando junto. Tem irmãos na nossa igreja que está precisando de nossa ajuda e muitas das vezes nós não observamos, não queremos, ou se vemos, não agimos. Mas Deus requer que nós possamos agir verdadeiramente como cristãos. Nós temos o exemplo maravilhoso da igreja lá em Atos 2, a igreja primitiva, o início da igreja, e essa igreja demonstrou, deu o exemplo para nós de que forma deveria agir. Ali eles tinham tudo em comum. Aqueles que tinham uma melhor condição fazia com que aquele que tinha uma condição pouca pudesse desfrutar de tudo que é necessário, ajudando com alimento, ajudando com vestimentas, fazendo tudo o que era possível e, o mais importante, buscando a Deus, estando juntos, fazendo a obra de Deus. Dessa forma a igreja avançou. A fonte do amor é o nosso Deus e o nosso Deus espera então que todos nós possamos agir verdadeiramente como servos do Senhor. A dinâmica que eu separei tem como título O Amor que Salva. Ela é bem simples, mas é muito simbólica. Os materiais, um coração de papel escrito Amor de Deus. O outro material é uma corda ou um lenço, ou pode ser também barbante para amarrar levemente a mão de alguém. Passo a passo, peça a um voluntário, amarra de leve uma das mãos dele com o barbante. Então chama o voluntário e amarra uma das mãos dele com este barbante. Diga, isso representa quando estamos presos pelo pecado, tristeza, medo. Mostre o coração escrito, amor de Deus, mostre para todo mundo. Diga, somente o amor de Deus pode nos libertar. Use agora, estando ali, né, o jovem ali, o adolescente amarrado com aquele barbante e tendo demonstrado o coração para toda a classe, então o professor vai usar o coração como se fosse uma chave que vai desbloquear esta pessoa das prisões do pecado, do medo. Então usa o coração como chave, encosta no nó e desamarra esta pessoa. E finalize lendo João 3,16. A mensagem final: o amor humano pode confortar, mas só o amor de Deus em Jesus realmente liberta e salva. Ela é muito simples, porém muito simbólica. Realize em sala de aula para que os alunos também tenham uma melhor compreensão do conteúdo ensinado. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e até a próxima aula.